todo. Então eu queria trazer também essa articulação que eu acho muito necessária, da gente pensar as lutas da América Latina com um contexto mais amplo e mais global, né? E, então, sem dúvida, né, que se falou muito aqui em derrota, né? A derrota da esquerda, a derrota do campo progressista, mas na verdade é muito claro, eu acho, para a gente estar no Brasil, eu acho que no restante da América Latina também, que o que nós estamos vivendo agora, né, que é essa virada fascista, virada conservadora, ela é uma reação há 13 anos, a uma década que a gente pode chamar de ganha, né? Não uma década perdida, uma década ganhada, porque realmente esses avanços aconteceram. Então eu gosto muito também de colocar nesse outro ponto de vista. Nós estamos vivendo uma reação conservadora, radical, a uma radicalidade muito grande também desse laboratório, né, da globalização que foi a América Latina nas últimas décadas, né? Então eu acho muito importante, porque muitas invenções foram feitas nesse último período, e a gente não pode, né, esquecê-las, né? Então eu acho que cada país tem contribuições conceituais, de experiências de políticas culturais, de políticas públicas bastante radicais, que eu gostaria também de trazer aqui, porque muitas vezes quando a gente fala da virada conservadora, parece que nós estamos numa página em branco, né? Ou seja, fomos derrotados, estamos num momento de reversão, mas eu acho que é importante a gente ter em consideração essa questão que a América Latina, nas últimas décadas, se colocaram como essa, né, como as lutas da sociedade contra essa financiarização da vida e defesa das liberdades. Isso é muito claro, né, em boa parte da América Latina com esses governos progressistas. Eu acho que isso é bastante importante. Então, eu vou fazer um pouquinho, de maneira muito rápida, essa genealogia desses movimentos no Brasil. Eu acho que foi pouco falado, eu não sei qual o nível de informação, de alcance que vocês têm sobre os protestos de 2013 no Brasil, que se articula com esses protestos globais, né? Foi um pouco em dominó o que a gente viu acontecer, 15M, Primavera Árabe, enfim, várias lutas que se viralizaram pelo mundo, e o Brasil em 2013, de certa maneira, foi um dos países em que essa discussão sobre, né, as pautas mais progressistas apareceram em 2013 no Brasil, em termos de manifestações e de protestos, ainda no governo da Dilma Rousseff, que eu brinco, né? O governo da Dilma Rousseff, ele era conservador demais para a esquerda e progressista demais para a direita. Por isso que nós fomos golpeados. E, de certa maneira, eu acho que em toda a América Latina, a impressão que nós temos dos governos de esquerda era isso, né? Conservadores demais para movimentos como esse dos protestos de 2013, para o que já tinha se avançado em relação à discussão da diversidade, para o que já tinha avançado em relação ao movimento das mulheres, indígenas, conservador demais para a esquerda e para esses movimentos, e progressista demais por uma direita que tinha acabado de perder o poder durante décadas, né, em vários países da América Latina. Então, eu acho que isso, de certa maneira, explica também o momento contemporâneo em que a gente está. Então, em 2013, nós tivemos milhões de manifestações que desembocaram em 2013 em processos de milhares de pessoas nas ruas no Brasil, e que tinham a ver um pouco com essa, né, com essa emergência do que a gente chama de novos sujeitos do discurso no Brasil, e que eram efeito de políticas culturais, políticas públicas, né, políticas como as cotas raciais no Brasil, que não existiam, políticas como a política cultural para o que a gente chama de grupos de produção cultural de base territorial, indígena, hip hop, subculturas urbanas, juvenis que vinham das periferias, ou seja, uma quantidade muito grande de sujeitos que emergiram e que os próprios governos de esquerda não conseguiram responder às suas reivindicações de continuidade, né? Então, nesse sentido, 2013 foi um movimento incompreendido pelo governo de esquerda no Brasil. Houve repressão, houve, né, uma demonização desses movimentos, houve uma repressão muito grande. Então, foi um momento em 2013 em que o próprio governo da Dilma Rousseff poderia ter dado uma resposta à esquerda para essas reivindicações. Mas ela foi também, de certa maneira, tolhido pela mídia, pelos grupos conservadores, e recuou,
né? E os movimentos sociais no Brasil em 2013 ficaram sem lugar de diálogo no próprio governo de esquerda, né? Aí começa, digamos, a derrocada, né, do próprio governo da Dilma no Brasil, pela esquerda e depois pela direita, ou seja, desagradou os dois campos, né? Marcha da Liberdade, marcha ligadas à regularização das drogas, a Marcha das Vadias, que é um movimento também, né, global das mulheres, né, Marcha do Orgulho Gay, uma quantidade muito grande, né, de movimentos que efetivamente ganharam a cena, mas que não tiveram continuidade nas políticas públicas, né? Então, isso... a gente pode também chamar a atenção para uma coisa muito importante, né? Se falou muito aqui das questões econômicas, financeiras, do desenvolvimentismo, mas boa parte dessas lutas que emergiram em 2013 eram lutas ligadas ao comportamento, né? À conduta, ao comportamento, né? Ligado, de novo, à questão sexual, questão do gênero, né? Enfim, toda uma pauta que ela não existia tão explicitada no Brasil. Então, em relação a quando a gente fala que é preciso criticar a esquerda, né, tanto não soube, né, enxergar, né, ou enxergando não soube criar políticas públicas à altura da radicalidade desses movimentos, e ao mesmo tempo também, eu acho que na América Latina inteira a gente pode dizer que a esquerda que tomou poder no Paraguai, na Argentina, no Brasil, mesmo sendo progressista, era uma esquerda fordista, né, desenvolvimentista, analógica, né? Nesse sentido que não estava conectado com muitas lutas contemporâneas, do comportamento, da conduta, das questões ligadas, por exemplo, ao capitalismo da abundância, que tem que quebrar patentes, que tem que discutir o direito autoral, né? No Brasil a gente discutiu muito no Ministério da Cultura o copyleft, os movimentos de ruptura em relação à propriedade intelectual, né? Como produzir um capitalismo da abundância, de acesso, mantendo toda uma série de regras do mercado. Então isso estava na pauta também, numa pauta de esquerda, e estava à esquerda demais das próprias políticas, né, de governo. Então é importante também a gente chamar a atenção para isso, né? E algo decisivo que me parece também que a gente ainda não falou tanto, né, nessa disputa de modelos, nessa disputa por esses novos sujeitos do discurso, que foi as disputas narrativas em torno da corrupção. A esquerda no Brasil, a esquerda na América Latina teve uma dificuldade enorme de falar dos processos, né, sobre a questão da corrupção. A corrupção, que sempre foi um tema da esquerda da América Latina, virou um tema da direita, né? Contra as esquerdas, né? Então, toda a discussão dos processos de corrupção se tornaram uma pauta e uma narrativa da direita contra a esquerda. No Brasil, basicamente o que a gente viu com o impeachment foi uma espécie, né, de que a gente pode chamar de moralização do tema da corrupção, né, que reduziu todos os sistemas de corrupção, conectou, articulou, colou os discursos sobre a corrupção à esquerda, a um partido, o Partido dos Trabalhadores, aos grupos que estavam da esquerda no poder. Então, essa narrativa da corrupção, ela se tornou fortíssima, foi a base social que levou ao impeachment, além, obviamente, de toda, enfim, as articulações jurídicas, midiáticas, mas essa é a base social que permitiu que o Brasil aceitasse o impeachment, foi o discurso, né, moralizante da corrupção associada a um partido, não a um sistema, né? Então eu acho que essa discussão estruturante sobre como a corrupção funciona, como os partidos políticos são financiados, né? Todo esse debate que é estruturante, nós temos um capitalismo que é um capitalismo da corrupção, né? É óbvio, né? Mesmo quando a gente fala da Suíça, né? A questão do sistema financeiro das contas secretas, ou seja, ele faz parte do sistema de corrupção, só que não é visto como, não é um sistema financeiro, né? É invisível, né? Ou seja, essa discussão da corrupção estruturante do sistema, ela foi colocada de lado e se criou um discurso moralizante da corrupção dos outros. Os outros são corruptos, né? E, no caso, esses grupos ligados à esquerda. Então, isso foi decisivo também na questão do impeachment no Brasil, né? E, obviamente, que a narrativa midiática foi muito forte, né? Uma outra questão muito importante que apareceu em 2013 e que é pouco discutida, além da emergência desses novos sujeitos políticos, de disputa, do ativismo, é o que eu chamo dos desorganizados, né? São pessoas
que começaram a discutir e debater política nas redes sociais, que não vinham dos partidos, não vinham da universidade, não vinham dos lugares institucionais. Né? A gente, todo mundo pensa no Brasil, quando pensa no Brasil já é quase um clichê, né? O país do futebol, se discute futebol o tempo todo. O Brasil nos últimos 10 anos virou um país de debate político popularizado, se discute política em qualquer lugar. E a partir desses outros sujeitos que não passaram por uma formação política, não vinham do partido. Quem discutia política no Brasil eram pessoas filiadas a partidos políticos, universitários, né? Então a gente viu em 2013 a emergência desses sujeitos, os desorganizados. Se conectavam através das redes do Facebook para fazer manifestações, não tinham exatamente um programa, né, claro de para onde iam os protestos. Então, esses protestos de 2013 foram utilizados pela direita também, né, para produzir, né, de certa maneira, esse clima de insatisfação geral. A ideia de uma insatisfação geral contra o governo, né, da presidenta Dilma, ele também começou a ser articulado a partir de 2013, ou seja, era um movimento multitudinário, diverso, com pautas muito progressistas que a direita soube, de certa maneira, e os meios de comunicação canalizar para uma insatisfação geral com a corrupção e, ao final de contas, com o próprio governo, né? Então é muito interessante que em 2013 começa a esquerda e ele vai depois se transformando num movimento de rua conservador, né, e utilizando esse discurso moralizante da corrupção. Né? Mas em 2013 também, uma coisa muito importante que eu acho que tem a ver com os rumos da esquerda contemporânea, se colocou muito o debate da crise de representação. O partido não me representa, o Estado não me representa, os governantes não me representam, ninguém me representa. Né? Mesmo quando as pessoas iriam falar, elas falam, eu sou professor universitário, mas eu não estou aqui falando em nome dos professores universitários. Uma crise generalizada de representação. Você não representa ninguém, só você mesmo. Né? Então, esse limite das instituições, dos partidos, dos meios de comunicação, né, isso emergiu de uma maneira muito interessante. E, de novo, foi um discurso que a própria esquerda não problematizou, né? Ficou engasgado, digamos assim, nessas demandas, né, das ruas. Né? Por isso que eu digo, né, nós temos assim, os sindicatos não souberam dar resposta a essas reivindicações, o Estado, a universidade, né? Por isso que a gente diz que em 2013 a gente viu emergir no Brasil esse movimento dos desorganizados, os desorganizados indo de maneira desorganizada, articulada através das redes, mas sem nenhum tipo de instituição por trás. Quem eram os partidos que estavam nas ruas? Não tinha partido, não tinha instituição. Né? Então foi um momento muito interessante dessa multidão, digamos, desorganizada, emergir como sujeito político também. E a esquerda não sabia o que fazer com isso. Ué, quem são essas pessoas que estão na rua que não somos nós? Quem organizou? Quem colocou na rua? Quem são? Ninguém sabia. Né? Então, uma enorme indagação de quem eram essas pessoas e uma incapacidade de dialogar com os desorganizados, porque a linguagem do partido é muito, digamos, standardizada, se fala através de jargão, se fala para os outros que são os mesmos, né? As universidades também, os grupos, uma dificuldade de falar, como a gente diz no Brasil, fora da bolha, né? É um pouco a síndrome do Facebook, você só fala com a sua bolha. Não sei se dá para entender a bolha? Sim, a bolha. Fala para os meus iguais, para os iguais, né? Então, e um enorme discurso também que emergiu em 2013 de rechaço completo da política. Tudo que vem da política, tudo que vem dos partidos é corrupto, é sujo, é ruim. Então, isso foi uma construção narrativa também midiática fortíssima. Horror ao mesmo tempo, uma paixão na discussão política e o horror ao político. Todos os políticos são corruptos, né? Todo o Estado é corrupto, né? Um discurso de despolitização também muito forte, né? Nessas manifestações de rua. Me avisa dos 10 minutos. Não. Tá muito rápido? Tá rápido, eu queria fazer uma pergunta. Muito? Eu vou agora falar em portunhol, que é para tentar enganar o cérebro. Os partidos não, eu vou falar um pouquinho mais devagar.
colocando palavras em espanhol no meio do meu português. Não, mas isso, em 2013 em Brasília, nós tivemos o rechaço dos partidos na rua. Isso é uma foto incrível de mídia ninja, de gente do Partido dos Trabalhadores que foram expulsos da rua. Não queremos políticos, não queremos bandeira, não queremos a gente de rua. Foi algo muito forte, né? Muito importante nesse cenário, não? E a repressão policial também muito forte, ou seja, os grupos multitudinários foram reprimidos pela direita, pela esquerda, não se queria falar com esses desorganizados, não? Então, esses protestos de 2013, para mim, eles explicam muito do fracasso da esquerda em Brasília, né? E, de certa maneira, esta utilização de movimentos multitudinários por la direita para provocar uma indignação difusa. Isso é contra Dilma, né? Isso que foi o que se narrou, né? Então, uma repressão muito forte em 2013 e, ao mesmo tempo, a emergência de mídia livre, movimento de novo tipo, ligado à mídia livre, ligado a las mulheres, os indígenas, estavam todos, é como se todas as fichas caíram ao mesmo tempo em Brasil, todos os movimentos, as experimentações estavam em la calle, né? Isso, eu trabalho muito com comunicação e efetivamente em 2013, depois em 2016 com o golpe, a disputa narrativa foi muito grande, né? A questão é que em 2013 nós tínhamos uma narrativa que é interessante sobre esses movimentos que se disputou com a grande mídia, né? E ao fim perdemos a disputa narrativa. Se construiu uma narrativa sobre a indignação a partir da direita, a partir da corrupção, muito mais forte do que a narrativa de 2013, né? Então, a mim me gusta muito pensar todas essas disputas em América Latina como disputas narrativas, disputas simbólicas, de maneira forte, né? Claro que não se trata de algo ficcional, não, mas que de certa maneira fez a leitura de todos os avanços da esquerda de uma maneira muito redutora. Então, por exemplo, Lula, né? a experiência, como eu falei, de Lula com as políticas públicas que sacaram 30 milhões de pessoas da miséria. Mas esses 30 milhões entraram em uma narrativa de consumo, queriam se transformar em uma nova classe média, uma nova burguesia, que são aspirações, enfim, legítimas, não? Mas, ou seja, tudo que se passou de transformação em suas vidas materiais, casa, a entrada na universidade, nada disso se via como algo que veio da política pública, não. Foi minha vitória individual dentro da sociedade de consumo. Eu sou vitorioso por minhas próprias forças, não? Então, esse tipo de narrativa foi muito reforçado pela mídia. Não há uma relação entre a melhoria de vida da gente e a política pública, não? Como se fosse algo espontâneo, divino. A gente saiu da pobreza para outros grupos sociais em pouquíssimo tempo, e a explicação, a discussão, a narrativa não passava pelas políticas públicas, não? Então, isso também foi muito forte em Brasil, né? Opa! Eu vou mudar ainda de assunto, né? Essas são algumas iconografias. Uma questão que eu coloco de maneira muito forte, o que aconteceu nessa de 2013, né? Isso é uma foto da ocupação do Congresso Nacional em 2013 pelos manifestantes. É uma foto linda também da mídia ninja, projetado naquela arquitetura do Niemeyer, as pessoas nas ruas, né? E essa foto é uma foto impressionante, foi um muro construído durante a votação do impeachment para separar as torcidas, né, os conservadores e a esquerda, para que não houvesse conflito físico, né, porque se criou, da experiência multitudinária de 2013 para 2016, se criou uma polarização no Brasil terrível, né? Se construiu discursos de ódio que hoje estão criaram um tipo de estética, né, que tem a ver com um pouco com o embate do futebol, não? Assim, de disputas
terríveis, né, em torno da discussão política, né? E, obviamente, eu digo que nós estamos na vanguarda do atraso, na vanguarda da retaguarda, porque o que aconteceu nos Estados Unidos depois com Donald Trump, construção de pós-verdade, invenção de fatos, factoides, aconteceu no Brasil entre 2015 e 2016. Exatamente o mesmo processo que, não mesmo, mas eu digo em termos narrativos, em termos da construção da informação, da memética, dos fatos e factoides, foi muito forte no Brasil. E essa iconografia que nós tínhamos dos protestos contra o governo e a favor do impeachment. Então é muito interessante, né, que a gente vê nas figuras do Dilma e Lula vestidos de presidiário, toda uma construção de projeção de futuro, né, nas imagens muito fortes, né? Enfim, memes da direita, não sei se dá para entender. Se começou a falar de bolivarianismo, Cuba, todo um discurso muito primário, muito redutor, mas que se massificou. Eu acho que o único país do mundo que fala de Cuba, com o perigo da cubanização, é o Brasil, a direita brasileira, e do bolivarianismo, de maneira massiva. Então, são discursos que na internet tem memes, tem um discurso muito forte, né? Então, enfim, Cunha é um político, é corrupto, mas está do nosso lado. Valia todo tipo de discurso para legitimar suposição. Sim, é um corrupto, mas está fla-flu, uma disputa futebolística, né? O que importa é que meu time ganhe, pode ser de qualquer maneira, né? Isso ficou muito forte também. E a aparição de uma extrema-direita também, que não existia de maneira assumida no Brasil. Fora comunismo, como assim? Comunismo, como se a esquerda moderada do Brasil fosse o princípio de um movimento comunista. Algo surreal, realmente, né? Mas intervenção militar, gente que chamou pela volta da ditadura, preferimos a ditadura que a ditadura de esquerda do PT. Isso parece uma piada, né? Mas não foi uma piada, foi algo realmente muito forte, né? Imagem do Congresso, enfim, né? Eu vou passar porque acho que não vai dar tempo. 15 minutos já tudo? Não, a gente já passou 20, mas a gente poderia fazer um bloco do primeiro e depois volta para a cultura. Isso, tá. Então eu só vou acabar um pouco falando dessa discussão da disputa narrativa, que foi muito forte, dessa construção de uma linguagem que justificava essa posição conservadora e alimentava toda a mitologia mais, digamos, mais primária do comunismo, do bolivarianismo, de uma maneira muito competente, muito forte no Brasil. E isso que me parece decisivo nesse processo do impeachment é que que a gente chama de golpe jurídico-midiático, né? É de uma velocidade que produz instabilidade. Foram fatos que aconteceram em pouquíssimo tempo, né? O impeachment aconteceu em cerca de um ano, o processo inteiro, menos de um ano, né? E ele foi muito veloz. Então, eu acho que a gente pode pensar também na construção de crise como uma gestão de velocidade da informação, né? Então, uma quantidade muito grande de fatos, as pessoas não tinham condições cognitivas de processar tantos fatos jurídicos. Todo mundo virou especialista em leis, enfim, em pequenas discussões jurídicas de legalidade, de ilegalidade. Os advogados, os ministérios públicos hoje no Brasil, o judiciário, né, os grupos ligados ao judiciário, os juízes se tornaram heróis nacionais, né? Então a gente tem uma judicialização da política enorme, né, e uma velocidade nessa gestão da crise que, para mim, o golpe ele foi um golpe também ligado a essa gestão, né, de velocidade de informação e de mídia de maneira muito competente. Essa ideia de justiçamento em tempo real. Antes dos processos serem julgados, as pessoas já eram condenadas midiaticamente, né? Então, midiaticamente, não tinha mais o que discutir, né? Se criou uma narrativa que ela estava na frente dos processos jurídicos, né, de
normais, ou seja, efetivamente se trata de uma nova forma de golpe jurídico midiático, eu acho que no Paraguai também, né, foi assim, mas que tem a ver efetivamente com uma velocidade, uma gestão da informação pela mídia, né, denúncias diárias em série, naturalização desse vigilantismo, violação de privacidade, podia qualquer coisa, tudo foi naturalizado, né? E o que eu chamo pra gente terminar de ficcionalização do real e essa moralização. E aqui só pra gente dar um exemplo curioso, né, inspirado na Argentina, né, o processo de impeachment no Brasil foi extremamente misógino, né, então a figura da Dilma como mulher, ela foi desqualificada de uma maneira incrível. Essa capa da Isto É falava das explosões nervosas da presidenta, que ela não tinha condições psicológicas para governar, porque se fazia a descrição de uma mulher destemperada, Maria louca, né? E essa capa foi muito inspirada numa capa da Cristina Kirchner, onde se trazia também de uma maneira muito misógina, se descrevia quase que a impossibilidade de uma mulher estar num lugar tão importante quanto da presidência da República devido às suas instabilidades hormonais, né? Então o golpe também teve esse caráter, né, misógino, né? Enfim, da polarização eu já falei, que também é uma característica. Hoje o Brasil é um país hiperpolarizado, nós estamos nesse momento ainda pós-trauma do impeachment, em que essa possibilidade de diálogo entre esses grupos que se fracionaram, ela é pequena, né? Mas com o governo Temer também indo muito mal, né, que assumiu no lugar da presidenta Dilma, essa polarização ela começa a se evanescer, né? Mas, enfim, aqui eu ia entrar em imagens da resistência, um pouco algumas imagens do contradiscurso em relação ao impeachment. E aí a gente vai ver também como a cultura foi importante, a emergência dos grupos indígenas, das mulheres, dos grupos periféricos, a tentativa de mudança da linguagem mais tradicional para uma linguagem mais pop, para tentar falar com esses desorganizados, né? Então, a gente tem vários momentos interessantes de construção de linguagens novas e de experiências de resistência dentro do processo de impeachment, que eu acho que podem ser a possibilidade de uma renovação dessa esquerda, né? Então, eu terminarei essa primeira parte, né, com essa questão, dessa ideia da reconfiguração das esquerdas, né? Essas novas lutas, algumas propostas de governabilidade em relação à crise da representação, de governança, algumas experiências que foram feitas já no discurso, né, de resistência. Isso tudo são algumas imagens, né, dessa contranarrativa. E vou acabar aqui, que é o gancho para a gente passar para a questão da cultura, né? Nos processos de resistência durante o impeachment, o campo cultural emergiu como um campo enorme de articulação de narrativa. Porque eu digo assim, né, o golpe foi um golpe contra os sujeitos produtores de cultura no Brasil. Quando eu digo produtores de cultura, de novo, os grupos indígenas, as mulheres, as subculturas periféricas, todos os grupos que emergiram nesses últimos 10, 13 anos com o governo Lula, com as políticas culturais, que ganharam visibilidade, foram, de certa maneira, são quem estão perdendo mais direitos agora nesse momento, né? Então foi muito interessante que a primeira proposta do governo do Michel Temer, que assumiu no lugar da Dilma, que tomou o lugar, foi acabar com o Ministério da Cultura, né? Ou seja, eles viram na cultura os seus inimigos, essa emergência do campo cultural como sujeitos de oposição, né, aos grupos conservadores. Então, enfim, aqui nós tivemos um movimento enorme já pós-impeachment, né, de resistência, de restituição do Ministério, né, da Cultura. Então, a cultura foi um dos poucos movimentos do Brasil que teve uma reação rapidíssima ao desmonte político que começou pós-impeachment. E aí depois eu posso falar um pouco mais porque foi exatamente na cultura e não em vários outros lugares. Não foi a universidade, não foram os sindicatos, também, né? Mas na cultura a gente teve um processo muito interessante de resistência e de contradiscurso. Então, para começar, que eu já ultrapassei todos os meus tempos, depois a gente volta para a cultura. A gente podia fazer então um bloco 3 perguntas, assim? Você quer falar alguma coisa? E é isso? Não? Então, Márcia. Você mencionou no início a questão da desorganização. Você estava se referindo à desorganização dos movimentos de direita, né?
Não, em 2013? É. Não, de tudo isso que emergiu de novo e que não tinha um lugar de representação. Esses grupos não vinham dos sindicatos, não vinham dos partidos políticos, não vinham especificamente da universidade. Como eu disse, em 2013 as pessoas perguntavam, quem são essas pessoas que foram para a rua? Nós não organizamos, eu também não, ou seja, foi uma auto-organização, por isso que são movimentos multitudinários. Esses grupos todos estavam nas ruas, os partidos estavam na rua, os estudantes, os professores. Você tinha uma massa de grupos com pautas que não vinham de lugares institucionais. Mas você não acha que havia, assim, por trás de tudo isso, uma organização bem estruturada e financeiramente Em 2013? suportada? Olha, Porque a gente viu surgir tantos que hoje a gente até sabe a origem das fontes, inclusive uma pessoa que hoje superou o Ike Batista no Brasil, né, que é considerado a pessoa mais rica do Brasil, que tem a ascendência suíça, né, foi um grande financiador dos movimentos de direita que colocaram as pessoas na rua. Né? Mas é depois, né? Porque 2013, por isso que eu digo, quando 2013 explode, ainda era algo muito fluido, heterogêneo, onde as pautas eram todas pautas progressistas, eram pautas por direitos, era a pauta pela tarifa zero, era a pauta ligada, era um campo da esquerda, mas de uma esquerda a esquerda da esquerda. Aos poucos, essas pautas foram desaparecendo e a narrativa da corrupção entrou. Aí sim, concordo contigo. Né? É como se ali era um campo de força. Você tinha uma quantidade justamente de desorganizados enorme nas ruas, muito mais do que os organizados partidos. E esse grupo, uma parte foi levada para o debate e para o discurso da corrupção moralizante contra um partido, contra um governo. Ou seja, mas não era uma natureza, não era um dado. Em 2013, eu digo que 2013 foi o nosso maio de 68, né? Tem outras leituras no Brasil. Tem gente que é menos generosa com 2013 e acha que 2013 foi uma conspiração da CIA e das grandes corporações para derrubar o governo. Eu não acredito nisso. Eu digo, as pessoas não são manipuláveis a esse ponto. As pautas da rua, os movimentos eram movimento passe livre, movimento indígena, das mulheres, assim, não, essas pessoas não eram marionetes, não é? As pautas eram pautas progressistas, né? Tanto que no primeiro momento a presidenta Dilma tentou responder a essas pautas propondo um processo constituinte, né? A lá Venezuela, e foi destruída pela mídia. Foi, né? Ali talvez ali as coisas poderiam ter virado para um outro lugar, para a esquerda. Então ela foi realmente bombardeada pela mídia, bolivarianismo, enfim, que era impossível, que não havia condições de começar um processo. E ali o próprio governo da Dilma começou a entrar no discurso de demonização e de repressão dos movimentos sociais na rua. Ali a gente começou a perder o governo pela esquerda, né? E a direita tomou a pauta dessas manifestações adiante. Ela foi ficando verde e amarela, corrupção, e virou um tema só. Né? Então é muito claro, se a gente pega 2013, por isso que eu coloquei aquelas duas fotos, né? Dali para o impeachment, foi uma construção narrativa que realmente se apropriou de uma indignação difusa, né, contra tudo, contra todos, contra a representação, contra o governo, enfim, e de certa maneira canalizou. Aí sim a gente tem financiamento, ali vai entrar mais, né, você vai começar a ver uma homogeneização do discurso, né? Mas 2013 foi incrível. Mas tem gente no Brasil que acha que a 2013 foi a origem da tragédia. Eu digo, vocês são muito pouco generosos com a multidão. Né? Então, Jéssica, depois o Alejandro. Eu tenho uma pergunta para você. O que pensam movimentos que hoje lutam contra o fascismo e que em 2013 protestavam contra Dilma ao lado de personagens como Batman do Leblon, hoje simpatizantes do Bolsonaro? Sim, mas é o que eu estou dizendo. Em 2013 tinha tudo na rua, inclusive a direita.
Né? Por isso que um movimento multitudinário ele nunca é homogêneo. Né? Não conheço nenhum movimento, nenhuma grande revolução, mais de 68, o que for, onde essa heterogeneidade, e que foram importantes e que não tinham essa heterogeneidade. Eles estavam lá, por isso que eu digo, estavam lá sim os conservadores. Mas não era infiltrado. Sim, mas eles eram tímidos e era a minoria, né? Você tinha uma minoria indignada com pautas progressistas que, como eu disse, né, foram sendo... Né, foram desaparecendo e foi tudo canalizado para a indignação contra a corrupção da esquerda. Como se todo o sistema corrupto do próprio capitalismo, das empresas, da Petrobras, que existem desde que o Brasil é Brasil, né, tivessem sido inventados por um grupo político ou por um partido. Isso é disputa narrativa. 2013 foi disputado pela direita e adiante ganhou. Mas naquele momento podia tudo. Né? Podia ter ido para outro lugar. Un comentario breve y una pregunta. Escuchándote, adquiere relieve la idea de que en Argentina este golpe ocurrió en 2008 y no tuvo éxito, tuvo que esperar 8 años para llegar por elecciones, sí, por la narrativa del nunca más. La narrativa del nunca más es el único obstáculo real que impidió que el golpe se consumara en 2008. Y yo quería decir esto, algunas de las cosas que se hicieron fueron mediáticas en el 2008, sí, 2009, no alternativismo cultural, sino, hay que ver si eso estuvo bien o mal. Hubo operaciones mediáticas, digamos, algunas sí, interesantes, otras no tanto, para contrarrestar, ¿no? En Brasil, yo quiero preguntarte, ¿qué discusión hubo sobre cómo contrarrestar el golpe? Por un lado hubo movimientos sociales, contraculturales, sí, pero ¿hubo discusión sobre eso en el gobierno, sobre todo en el partido, en el PT? Sí, de cómo actuar para defender a Dilma, sí. Sim, claro, os movimentos tradicionais... Quais foram a linha dessa discussão? Sim, mas uma esquerda que foi tomada de surpresa com a velocidade, por isso que eu digo, a velocidade do golpe, do impeachment, a velocidade da gestão de informação atropelou todos, movimentos sociais, esquerda institucionalizada, sindicatos. A reação demorou um pouco para haver uma reação. Isso passou igual em 2008. Demorou, se foi para a rua, né? Mas, de novo, a questão é que também os movimentos que foram para a rua no contragolpe não conseguiam falar com os desorganizados. Pareciam, e na mídia, a narrativa do impeachment era os cidadãos que eram contra a corrupção e os que eram contra o impeachment, os militantes, as pessoas de sindicatos, os políticos, a política profissional, né? Eles e nós os cidadãos, esse desorganizado que se colocou contra a corrupção e os institucionalizados. Então se criou um discurso de demonização do partido, né, de tudo que fosse institucional, os vermelhos, muito totalmente, né? Então, assim, essa contranarrativa foi muito criminalizada, né, também. Pagos, se dizia que todas essas manifestações contra o impeachment eram pagas, financiadas pelos partidos, que não era espontâneo, que não era... de novo, né, assim, se criou uma narrativa muito forte de uma reação dos próprios partidos e sindicatos ao discurso anticorrupção. Não sei se foi isso que você colocou. E, obviamente, uma dificuldade da linguagem. Por isso que eu insisto muito em falar da linguagem. Uma boa parte também das manifestações de rua eram comícios com uma linguagem antiga, que só falava para convertidos. Essa é uma discussão da esquerda latino-americana hoje, né? Como é que você fala, por isso que eu insisto nessa figura do desorganizado. Como é que você fala para quem não é do seu partido, para quem não acredita no que você acredita, né? Como é que você fala para o outro, né? Então foi uma enorme dificuldade desses grupos que, né, passaram 10 anos conversando entre si, falar para fora, falar para o cidadão comum, falar para as pessoas que foram inclusive os beneficiários das políticas públicas, né? Então isso foi um grande paradoxo desse momento. Boa parte dos grupos beneficiados das políticas públicas do governo Lula, por exemplo, esses 30 milhões que saíram da linha da pobreza, foram a favor do impeachment.
Né? Então isso foi assim, mas onde nós erramos, né? Porque você não teve um processo como na Venezuela teve, eu tive na Venezuela, muito mais politizado em relação, né? Por que você está melhorando de vida? Porque tem uma política pública que está sendo implementada. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer na Venezuela a experiência das comunas, é impressionante. O orçamento participativo decidido no bairro. O bairro diz, eu quero dinheiro do Estado para construir uma creche. O bairro, a comunidade da associação de bairro, decide onde o dinheiro do Estado vai ser aplicado. Numa creche, num centro cultural, É incrível, ou seja, a política pública baixou do nível do bairro, no nível da comunidade, né? A comunidade com uma governança muito forte. Então, enfim, claro que tem problemas na Venezuela também, etc e tal, mas algumas dessas experiências são experiências de ponta em relação ao que poderia ser políticas públicas que teriam construído uma base social mais ampla, né, para que a reversão desses governos não fosse tão rápida, né? Porque a gente se pensa, mas como? O que aconteceu de errado, né? Se as pessoas melhoraram de vida, entraram no mundo do consumo, né? Mas isso não foi conectado com uma política pública, né? Então isso realmente aconteceu muito forte. Alguém quer falar atrás? Eu acho que tem uma coisa interessante aí que você toca, Ivana, que é justamente quando teve esse momento do movimento de 2013, é que realmente essa manifestação, por ser difusa, ela nem tanto a esquerda tradicional sabia como responder e nem a direita. Né? Eu acho que tem algum lugar aí que eu gostaria de escutar você falando, se isso teria alguma relação até com a própria crise dessa representação, né, dessa parcela dessas pessoas que estavam ali em 2013, que inicialmente começou com a questão do passe livre, né, pelo direito pela diminuição, ou no mínimo pela diminuição dos valores das tarifas do transporte público, se isso também passa por esse lugar dessa crise de representação dessa parcela, de não se sentir representado nem por esse sistema, entre aspas, de esquerda e nem por um sistema também de direita. E que isso depois, lógico, né, foi tomando outras formas, né? Não, 2013 é incrível, porque assim, a esquerda dizia que era uma conspiração da CIA para derrubar Dilma, em 2013. E a direita dizia que era a Revolução Bolivariana chegando no Brasil. Ou seja, eram duas caricaturas, né? Duas formas de incompreensão de que você tinha justamente novos sujeitos políticos, novas pautas ambientalista, indígena, das mulheres, as mulheres com seios de fora, quer dizer, de onde... Né? Foi um momento muito interessante no Brasil, em que a gente, como se nós tivéssemos atualizado a pauta política de uma maneira muito rápida também. Né? E tanto a esquerda não soube responder a essa atualização de pauta, esses novos sujeitos do discursos emergentes, e nem a direita. Né? De certa maneira, até e por isso que eu digo que o país produziu essa relação de hiperpolarização, né? Que nas redes sociais se tornou um pugilato, é algo terrível, né? Famílias se desfizeram, amizades, né? Assim, algo muito violento que a gente só tinha visto em termos de rivalidade no campo do futebol. Então foi uma futebolização da política, numa hiperpolarização, né, que ela se mantém ainda. Agora ela está começando digamos, a se dissolver por conta da incompetência do governo Temer, que é tão ruim que os próprios grupos que colocaram esse governo provisório pós-golpe começam a abandonar o barco, porque ele realmente, ao mesmo tempo, ele é muito eficaz em termos de desconstrução, também muito rápido, predador, muito típico assim, de um grupo político que sabe que tem pouquíssimo tempo que vai ficar no poder, né? Até 2018, o PMDB, um partido que nunca teve expressão forte política, nunca conseguiu eleger, né, um presidente, né? Entrou no poder, né? E eles estão, um processo de butim, né? Daí um desmonte muito rápido, mas ao mesmo tempo criando um certo mal-estar social, porque os grupos que chegaram ao poder são grupos muito mais explicitamente corruptos que qualquer outro grupo que já tinha passado de maneira muito explícita, né? Então, a gente falou disso aqui, né? Dessa explicitação, dessa falta de pudor em explicitar que se trata de governo de butim, né? De
de amealhação, de desconstrução em muito pouco tempo de tudo que for possível, né? Então isso está ficando muito claro para o resto da sociedade também. E agora essa desmonte dos direitos está chegando nos grupos mais amplos, né? Previdência, aposentadoria, então começa a mexer realmente com a estrutura mais ampla dos grupos sociais, não simplesmente contra a cultura, contra grupos menores, né? Então isso é muito claro. Primeiro ela, depois Silvana. Volviendo a lo de las protestas de 2013, a mí me pareció muy interesante la explicación que daba mismo gobiernos, Sí. la interpretación que tenía de esas manifestaciones, porque bueno, revisando los discursos de Dilma, uno se encuentra con que ella misma decía, bueno, yo comprendo Sí. por qué están pasando estas cuestiones y entiendo las manifestaciones, porque bueno, este gobierno a partir del 2003, el PT ha permitido que 40 millones de personas saliesen de la pobreza y todo el tiempo decía el tamaño de una Argentina, lo repetía muchas veces. Nosotros sacamos una Argentina de la pobreza y la incorporamos al mercado de consumo. Y bueno, ahora esta nueva clase media demanda derechos, Más derechos derechos. sociales. Entonces me pregunto, claro, exacto, más derechos. Me pregunto si no hubo también un problema de haber reducido discursivamente la cuestión de la ciudadanía, la incorporación de esos excluidos Sí. al mercado de consumo individual. Não, foi isso. Esse é o drama, essa é a tragédia do governo Lula e depois de Dilma, assim, era hablávamos muito da radicalização da democracia, não? Precisava de um segundo momento para ampliar mais direitos. Mas em Brasil, o que se passou foi tanto esse desejo por mais direitos de quem entrou essa nova classe média e também um enorme ressentimento da classe média branca e das elites em relação a esses avanços. Era como se os pobres com a Bolsa Família, os pobres com as cotas raciais, os pobres com o ponto de cultura, que isso era um privilégio para os grupos e que o governo progressista esqueceu da classe média branca. É um ressentimento gigantesco. Então, é muito interessante que, quando eu digo do ódio, né, a construção dos discursos de ódio veio da mídia, mas veio da sociedade também. A classe média branca ressentida com os privilégios que a Bolsa Família, isso foi visto como privilégio, né? É como se o governo tivesse olhado para um outro grupo social que não a própria classe média branca. E as elites. Claro que se ganhou muito. No governo Lula se ganhou, né? Ele conseguiu um feito incrível, né? Que no governo Lula, tanto os mais pobres melhoraram de vida quanto os mais ricos. E a classe média continuou igual. Então foi um governo... El discurso político también acompañó esa lógica. ¿Cómo? Porque el discurso político también lo acompañó, porque Sí. la misma Dilma le decía, bueno, vos pudiste tener un televisor, que está fenómeno, está genial, ahora querés viajar, también querés salud, también querés transporte Sí, público. claro. Entonces me parece que hubo... El problema de la izquierda, en Argentina me parece que pasó algo bastante similar, fue haber reducido lo constitutivo de la ciudadanía a los derechos De vía consumo. consumo, Sí. que forman parte, sin duda, ya no es una opción ser parte del mercado en países capitalistas, no es una opción, pero no basta solamente. Si un gobierno de izquierda reduce la ciudadanía a eso, estamos perdidos. Não, sem dúvida, nós chegamos nesse patamar. O Canclini tem aquele livro maravilhoso que é Consumidores e Cidadãos, né? Onde ele diz que na América Latina se acede à cidadania pelo consumo. Não é? Se entra no consumo e você vira sujeito do direito porque você se torna um consumidor. Direitos do consumidor. Oi? Só que ele acredita que está fenômeno. Que Sim, seja só que assim. o resultado disso no Brasil foi exatamente essa entrada Es no que consumo. creo que ya la discusión no es si es parte o no, es parte, ya creo que ni se puede discutir eso, lo que pasa es que no puede ir aislado, ¿no? Sim, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho importante, claro, essa crítica da questão da entrada da cidadania pelo consumo é importante, mas se a gente for olhar algumas experiências na América Latina de construção de modelos de que a gente falou muito aqui, você falou muito é inelutável a questão do capitalismo. Aliás, tem um livro muito bom de um teórico italiano chamado As Revoluções do Capitalismo, né? Que ele ¿Cómo se llama?
As Revoluções do Capitalismo, do Lazarato. Ah, né? Lazarato. Que é muito interessante, que ele mostra como o próprio capitalismo hoje produziu um paradoxo, né, que é o paradoxo da abundância, né, justamente. Nós não vivemos mais numa economia de escassez, não falta nada. Né? Alguém falou que, falta, né, que a economia é natural, mas não é. Se produz escassez artificialmente. O copyright, para não circular os livros, é produção de escassez. As questões em termos das safras, quando se queima plantações, alimentos, produzir oferta, né, e demanda. Você tem um capitalismo hoje, né, a tecnologia pode copiar qualquer coisa. Só não se copia mais porque você tem patente, porque você tem propriedade intelectual, porque você tem direitos autorais que impedem uma livre circulação abundante do conhecimento. Então a gente discutiu muito isso. Então no Brasil se começaram a pensar políticas de, digamos assim, que seriam um segundo passo na construção dentro do capitalismo da abundância, o que pode ser franqueado, o que pode ser gratuito, né? E você tem uma geração que diz, nós não vamos pagar nada, eu não vou pagar, eu vou copiar, eu vou piratear, eu vou... Né? Ou seja, você tem uma mentalidade hoje, já que faz parte desse capitalismo da abundância, né, que quer Wi-Fi grátis, né, internet grátis, toda uma série de novos bens, né, de commons, bem comum, que começaram a ser demandados, né? E um mercado que cria barreira para que esses commons, né, esses bens comuns possam ser difundidos. Então isso começou a discutir no Brasil de maneira muito forte também. Claro, isso é uma discussão muito mais restrita, né, a acesso aos direitos universais, saúde, né, educação, nós estamos nesse patamar. Mas, na verdade, não é primeiro uma coisa e depois outra. Né? No Brasil, na América Latina, essas capas se dão simultaneamente. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem grupos inteiros que precisam aceder à universidade, à escola, a sistemas de saúde, você já tem uma segunda massa que a gente chama do precariado urbano, que são pessoas já instruídas, que passaram pela universidade, que também estão desempregadas, né? Que vai ter que ter um outro sistema de seguridade para dar conta desse precariado, desses grupos desorganizados que, enfim, não vão entrar, nunca vão ter uma carteira assinada, nunca vão ter um emprego formal. Então vejam só, né, o campo complexo que é a América Latina. Nós não chegamos a universalizar os direitos, né? Toda essa esquerda na América Latina é uma esquerda fordista, que pensa no sistema de emprego pleno, onde as pessoas também só têm direitos quando elas são empregadas, o que é um absurdo. Ou seja, uma pelo consumo, eu vou virar cidadão se eu puder consumir, e uma outra que é tão absurda quanto, a meu ver, você só pode ter direito se você for empregado, ou seja, se você estiver assujeitado a uma relação de trabalho com um patrão, aí você tem direito a 13º, férias, a uma série de direitos. Mas, na verdade, no Brasil hoje, 90% da juventude e de pessoas, inclusive, formadas na universidade, estão desempregadas e nunca vão ter um patrão. Elas trabalham de maneira freelancer, são autônomos, todas essas novas funções da produção de comunicação, de cultura. O campo cultural no Brasil, na América Latina, são pessoas que não vão ter emprego nunca. Elas criam o próprio emprego, né? São empreendedores culturais, autônomos. A esquerda nunca pensou sindicato para ela, associação para ela, direito para ela, aposentadoria para ela, ou seja, né? Você falou da renda básica universal, né? O Brasil chegou a aprovar, né, a lei, um momento também, no governo, foi no Lula, no Dilma, uma lei, né, de uma experiência de distribuição de renda básica universal, que começaria pequena, né, com uma Bolsa Família expandida para toda a sociedade. Está em estado de lei, obviamente que não tem possibilidade de ser aprovada. Está aprovada, mas não foi implementada. E fica um horizonte cada vez mais difícil. Mas nesse sentido, todos os estudos que foram feitos dizendo que os recursos do Estado brasileiro poderiam já pagar, né, uma pequena renda básica mínima para uma quantidade muito grande de pessoas, mesmo no Brasil. Né? Então é muito interessante, por isso que, ou seja, essas experiências inovadoras foram feitas na América Latina de maneira muito interessante. Essa experiência das comunas na Venezuela de governança, a experiência da Bolsa Família, que digamos assim, é a semente de uma política de renda
mínima universal, né, restrita no Brasil, a experiência do Estado plurinacional na Bolívia, que é incrível, ou seja, cada tribo indígena construir sua própria constituição. É a primeira vez na história do mundo que se reconhece que grupos que formam um país, né, um país pode ser feito de multinações. É incrível. Está na Constituição, né, de 88 da Bolívia, não, do Brasil. É, a Constituição de 88. Eles estão começando a implantar, quando eu estive na Bolívia, tinha uma primeira grupo Aymara, se eu não me engano, que é começar a pensar a sua Constituição. E aí é isso, um grupo indígena que vai dizer, na nossa comunidade não tem polícia, na nossa comunidade o sistema de funcionamento, uma Constituição própria. É incrível. Isso eu acho que é uma experiência assim, para o futuro. São contribuições da América Latina para os próximos 1000 anos. A ideia do Estado-nação, que não é que é plurinacional e onde cada grupo tem as suas próprias regras de sociedade. Aqui não tem polícia, aqui não tem prisão, aqui não tem escola, aqui não tem... por isso que eu digo assim, esses últimos 13 anos, 15 anos, foi um laboratório de experiências muito grande. Obviamente, algumas estão em estado de lei, algumas estão em estado de teoria, algumas foram implementadas e ficaram no meio do caminho, mas assim, se você for olhar o conjunto das políticas públicas, né, e as experiências culturais produzidas na América Latina nessa última década, é absolutamente inspirador. Né? Então eu gosto muito de olhar por esse outro lugar, né, onde você vai encontrar potencialmente experiências que não foram nem realizadas e que são extremamente inovadoras em relação a um cenário mais amplo, global mesmo, né? A gente poderia fazer mais 2 ou 3 perguntas e proponho depois... fazer isso de juntar, né? Isso, 2 ou 3 perguntas e depois a Ivana contestar também de maneira... Tá. Uma coisa que a Silvana, então, e ex e... Tá? Na verdade, assim, várias coisas que eu queria falar já foram comentadas aqui, mas eu queria só lembrar uma coisa, que a gente às vezes fala dessa manifestação espontânea de 2013, e na realidade eu acredito mesmo que atrás disso existe uma longa história. Mas não nesse sentido de que um grupo, eu acho que realmente foi depois muito manipulada, mas eu me lembro do movimento do Passe Livre, por exemplo, já em 2013, né, 10 anos antes. Quer dizer, é uma insatisfação que já existia na juventude, que estava exigindo uma possibilidade de mobilidade, que é um problema super grave no Brasil, e ficou mais grave ainda com o fato de as pessoas poderem aceder a comprar um carro, e muitas pessoas compraram carros com financiamentos, e hoje as cidades grandes no Brasil são quase impossíveis de se mover. Né? Então não houve um acompanhamento assim, das políticas de mobilidade, e as pessoas, isso gerou uma grande insatisfação das pessoas, por um lado, isso. Por outro lado, uma questão também, porque eu me lembro que eu participei da fundação desse movimento Passe Livre lá em Florianópolis, e eu percebia na juventude desejos assim muito diferentes do que... É como se o Brasil estivesse vivendo uma coisa assim anacrônica. O governo do Lula, ele chegou para resolver uma coisa social muito antiga que deveria ter sido resolvida antes, quando a sociedade já estava avançada para resolver outras coisas, assim, como se existisse um anacronismo, talvez assim. Isso é uma questão também séria, né? Como resolver essa questão do anacronismo, que você tem numa mesma nação pessoas que estão passando fome, numa mesma cidade, na cidade do Rio de Janeiro, você tem pessoas que estão passando fome com outras que estão demandando banda larga, tu entende? Isso eu acho que é uma questão assim, super complexa aqui na América Latina, né? E que nós, como sociedade, vamos ter que pensar como resolver esses problemas agora. Um pensamento muito mais complexo. Anota, depois responde? Acho que anota as 3. Quer falar, gente? Bom, sim. Mas isso eu vou deixar porque o Javier talvez toque nisso, né? Nesse estranho momento do 2013 no Brasil, que parece ser, a sua vez, né, um eco quase fantasmático do 2001 argentino. Né? Sim. Só para colocar também essa palavra do destituinte, que, né? Mas que também sempre
potencialmente um instituinte ou constituinte, né? Vai um pouco nessa direção a minha pergunta. Eu estava pensando um pouco a partir das categorias que você coloca em um dos escritos entre a memética, né? Que se distribui sobretudo pela internet, pelos novos mídias digitais e a conversação, né? Como que a memética e a sua base midiática, tecnológica, vai impedindo quase que sistematicamente a conversação, que seria própria de uma cena pública, né? Justamente a particularização dessa cena pública impede. Mas então, tem também a pergunta por que essa memética particular da corrupção como alguma coisa que é originalmente, que é a invenção do PT, né? Antes não existia no Brasil e de repente tem, né? Eu acho que lá tem uma chave interessante do caráter melodramático, né? desse discurso político neodireitista. Quer dizer que a ideia de corrupção no imaginário fica fortemente ligado, tanto no Brasil quanto na Argentina, com a não legitimidade dos novos sujeitos investidos de direitos de consumir, né? No fundo é um questionamento desse, né? Se chegaram a compartilhar esses direitos, então essa é uma corrupção, porque, né? Daí a ideia, se eles foram se manifestar nas ruas, é porque foram pagos, né? Ou a ideia que o discurso dos direitos humanos é uma sorte de pantalha para ficar com o butim do Estado, né? Ou seja, sempre a razão secreta das políticas novas é né? Daí eu escrevi uma coisa assim, um pouco depois das eleições na Argentina, que naqueles discursos de difamação da direita estava uma sorte de programa cifrado de governo, né? Aí, no que eles acusavam aos outros, aí estava o que eles iam fazer uma vez que teriam chegado no... Então, um pouco, por um lado, essa pergunta, né? Se foi tão fácil construir esse discurso da corrupção como, quer dizer, aí tem um discurso também muito forte da naturalidade da ordem que se infringiu, né, ao ampliar direitos, né? E simplesmente é dizer, não, a ordem natural é dessas pessoas não exigirem direitos, etc., etc. Essa, né? Toda outra coisa é corrupção, que é também porque a corrupção de direita nunca escandaliza tanto porque ela não questiona, né, nenhuma... aí acho que a gente tem um problema, porque ao só dizer, não, mas o Temer roubou sei lá quantas bilhões e mesmo que o PT foi menos, sei lá, essa talvez nem é a questão, né? Por um lado. Outro lado, isso também um pouco já para a discussão, sei lá, amanhã de fechamento, né? Que é o grande problema, talvez, das esquerdas, né, fordistas, como você fala, tenha sido frente a um desafio destituinte, perpétuo, ter adotado um discurso timidamente reformista, não um discurso, né, constitucionalista ou reconstituinte, né, dessa própria ordem discursiva, no qual aparentemente a gente já está como predestinada a perder o jogo, né, pelas próprias regras dele. Não, eu acho que eu vou começar. Tem mais uma? Tem mais o Javier. Vai ficar difícil. Complexo. Lo mío es muy breve. Por un lado, quería saber tan solo si Lula, en el momento del 2013,
tuvo algún tipo de intervención que se diferenciara discursivamente, ¿no?, en la narrativa respecto a lo que dijo Dilma desde la presidencia. Me interesa eso, ¿no?, en términos que nosotros leíamos en ese momento, que no entendíamos nada de lo que pasaba. No entendíamos las blogs, decimos, ¿qué es eso? Nosotros tampoco, ¿no? Bueno, pero sí veíamos que sí había una diferencia entre Dilma y Lula, Sí. que se acentuaba, entonces eso me interesa. Eso principalmente. Lo otro más una duda, iba a plantearlo del 2008-2001, pero la duda tiene que ver con si acaso lo que fue más interesante de los gobiernos que se dieron en esta década en América Latina no tuvo que ver precisamente con su condición anacrónica. O sea, si no hay algo de lo analógico y de lo fordista que está inscripto en la lógica misma de estas intervenciones gubernamentales que, entre otras cosas, sacaron a 30 o 40 millones Sí, claro. de la pobreza. Digo, puede haber una política pública no analógica. Entonces, ahí hay un tema, porque al mismo tiempo nos colocan, entiendo y me parece fenomenal el problema de ese desfasaje entre una sociedad que está por delante de lo que un gobierno puede dar, pero a la vez también el gobierno, el Estado, es analógico. O sea, en un punto siempre puede tener una hibridación notable, puede abrirse quizá como lo hace Bolivia, o como en parte lo hizo Argentina, ¿no? En el 2008, cuando fue esta situación de destitución que señalaba Alejandro tan fuerte, el gobierno, estaba la barrera del nunca más, que impedía que hubiera un golpe, pero después lo que hubo fue políticas de Estado, con aprobación en Parlamento, tuvo la ley de medios, ¿no? Y se produjo eso, que está claro, tenía que ver con las demandas de la sociedad también, por lo tanto se adaptaba a esas demandas muy nuevas, ya no de la época fordista, pero conjugadas en una clave de política clásica, representación. Sim. Eso como... Eu vou começar por aí, então. Não, porque me parece que todas as questões trazem os paradoxos, não? Claro, tinha que ser feito isso, né? Porque tínhamos milhões de pessoas que não tinham acedido a esses direitos universais, né? Então, sem dúvida, no primeiro momento, e todo o governo do Lula, ele começa com essa defasagem, né? Quer dizer, esse investimento, por exemplo, no campo industrial, nas indústrias hidrelétricas, a questão da Bolsa Família, a questão da entrada na universidade, ou seja, eram coisas muito básicas, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto as pessoas acedem ao consumo, por exemplo, né, os grupos mais pobres passam a comprar carro. Né? O Brasil foi uma explosão da indústria automobilística. Hein? Então, no revés de todos os movimentos ambientalistas contra a cultura do automóvel, a classe média mais instruída, andando de bicicleta, comendo orgânico, os pobres que ascenderam socialmente comendo gordura trans, epidemia de gordura, diabetes no Brasil virou algo, ou seja, né, as doenças da prosperidade como algo democratizante. Então, veja o paradoxo, né? Então eu vou dizer, mas como você vai dizer para uma pessoa que pela primeira vez tem dinheiro para comprar um carro que isso é antiecológico, que a cultura do automóvel é ruim? Como assim? Como você vai dizer para alguém que acedeu ao consumo que agora esse consumo é proibido porque é ecologicamente incorreto? Porque Eu pensar um pouquinho nessa sua colocação, porque é um processo. Sim, um processo, claro. Para aquele grupo chegar Sim. a querer comer, por exemplo, Exato. assim, né? Ele passou por todo esse processo, então é natural. Mas eu acho que dizer, isso está um pouco na base desses paradoxos do próprio governo, né? Quando você pergunta sempre o que o Lula, né, a posição do Lula em 2013, né? Quer dizer, ele sempre teve um entendimento político muito mais amplo do que a Dilma, né? Em termos de cultura, em termos dessas contradições. Né? Mas, enfim, né? Aliás, ele levou muito tempo para se pronunciar. Se ele se tivesse pronunciado antes, talvez a gente não tivesse chegado tão longe, né, na questão do impeachment. Né? Mas, nesse momento, ele não queria intervir. Era o início da gestão Dilma, então ele ficou calado durante muito tempo. Né? Isso foi um erro. Né? Ele não quis intervir na própria gestão da Dilma, né? Que, enfim, foi uma candidata que ele colocou. Mas essas questões que você traz são muito importantes, porque no Brasil e na América Latina sempre foi esse o paradoxo, né? O mais ancestral, o mais tradicional, o fordismo e o que já está lá na frente, desejando algum outro mundo, simultâneos, né? Eu acho que é essa condição da América Latina que faz, inclusive, ser
né, é um processo histórico fascinante também, né, ao mesmo tempo, né, que esses grupos são, são contemporâneos, né. E aí eu pego essa questão para trazer, alguém perguntou aqui, foi a primeira questão da cultura, foi rapidamente, você trouxe o quê? Não, eu trouxe a questão que quando um movimento acontece, como 2013, na verdade ele já tem uma história de 10 anos pelo menos. Sim, eu queria pegar isso para trazer um pouco também em relação a esses paradoxos, porque, por exemplo, as propostas hoje mais avançadas em termos de governança, cooperação, territorialidade, elas se conectam com a tradição indígena, elas se conectam com a tradição comunitarista mais tradicional. Então é muito interessante quando a gente pede o discurso, inclusive, da gratuidade, né, do mutirão, da partilha, do bom viver, do bom vivir. É incrível como os grupos do discurso da esquerda de ponta, os valores se articulam com os valores mais tradicionais da cultura latino-americana, indígena, ecológica, ambientalista, não consumista, que não tem um nível de consumo predador. Então, é muito interessante essa conexão também, que eu acho que a gente tem que trabalhar mais, né? Porque, na verdade, você vai descobrir que esses valores da tradição, na verdade, são o que alimenta o que tem de mais contemporâneo em termos de justiça social, em termos de modelo de sociedade, em termos de governança. Essa é uma conexão que se começou a fazer no Brasil, que eu acho muito interessante para se pensar as discussões na América Latina. Eu acho que não é à toa que aparece de novo, né, uma proposição como essa do Bom Viver, né, que está inspirada na coletividade, né, ou seja, né, nós vamos voltar para experiências muito, né, tradicionais dessa cultura. E isso foi muito importante. Eu queria pegar isso para a gente falar da questão do desenvolvimento cultural, desses processos culturais inovadores, que tem a ver, não vou falar muito, mas só para responder aqui rapidamente, porque foi um momento no Brasil onde justamente o Estado brasileiro descobriu que havia uma produção cultural muito sofisticada, muito diversa, né, e que não tinha nenhum tipo de apoio e que não vinha da indústria da cultura, simplesmente. Ou seja, os grupos cujo produto cultural era a sua própria vida. Né? Eu sempre brinco. O que produz uma tribo indígena? Ela produz canto, linguagem, né, pintura, uma quantidade enorme de experiências que são linguagens ligadas à vida, mas que não são produtos culturais. Né? Os indígenas conseguiram criar um produto que é o artesanato, né? Que se vende, mas na verdade a cultura indígena, a cultura cigana, a cultura dos quilombolas no Brasil são culturas que não tinham nenhum tipo de política cultural porque o Estado não sabia financiar qualquer coisa que não fosse produto, uma peça de teatro, um filme, né, algum tipo de produto. Então, essa mudança no Brasil também é outra experiência muito inovadora. Eu queria falar disso porque a gente estava no Ministério da Cultura justamente, né, trabalhando com essa questão dos pontos de cultura. E é um momento muito sofisticado também da política pública, quando você para de pensar a cultura como setor e como produto e passa a pensar como commons, como bem comum. Né? Então, os pontos de cultura no Brasil foi esse momento em que se lançou editais no Brasil inteiro, né, de financiamento para os pequenos grupos culturais para que eles continuassem a fazer o que eles faziam, ou seja, para eles existirem. Ou seja, um momento muito interessante de uma aposta do Estado em financiar vida, financiar processo e não produto. Né? Esse é um momento muito bacana, que eu acho que a política cultural ela teve na frente também. É um dos poucos momentos em que a política cultural estava um pouco mais adiante do que um tipo de política mais tradicional. Né? E aqui eu tinha feito mais ou menos, eu já falei disso, mas era um pouco, né, essa ideia dos commons na América Latina, novas institucionalidades, como isso tem a ver com essas experiências, né, da tradição. No Equador, o Bom Viver, não sei se vocês acompanharam esse processo do Flock Society, que é isso, né, uma mudança de paradigma, de modelo para um país, o Equador, baseado nas experiências, né, da tradição, da ideia do commons, né, desse não fordismo, não desenvolvimentismo, que é o limite da esquerda para mim. Para mim, de certa maneira, a gente perguntou aqui tanto, né, para onde vai, qual é a saída. Para mim, o limite é esse desenvolvimentismo. Esgotou. Hidrelétrica, passar por cima das terras indígenas para
criar, para aumentar a capacidade industrial do país. Foi o que aconteceu um pouco também na gestão Dilma e em outros países da América Latina. Isso também chegou num limite, né? Então, eu acho que a gente tem várias experiências que são, de novo, experiências, né, de ponta, né? E chamar a atenção, talvez, para concluir, nessa ideia que eu acho que se alguém me perguntasse qual é a nova força política na América Latina, no Brasil, para mim é esse precariado. São esses grupos, de novo, meio de desorganizados, que não necessariamente vão ter um emprego, que não necessariamente vão estar dentro de uma instituição formal. Hoje no Brasil a gente tem experiências de cursos de formação livre, de educação não formal, que vem da sociedade. Então são experiências muito interessantes. Não que a gente, que não se precisa universalizar o acesso à educação, né? Mas nós temos hoje produção de saídas também desses impasses que vem, né, da sociedade e tem a ver com essas culturas urbanas, com esses sujeitos emergentes que estão construindo saídas econômicas, bancos, toda a economia solidária no Brasil se ampliou muito, né? Dentro do governo Dilma e Lula se criou uma secretaria da economia solidária. Incrível também, agricultura familiar, toda uma economia já baseada em outros modelos e paradigmas, muito próximo da questão do bom viver também. Então, se estava laboratoriando uma saída, só que em escala pequena ainda, né? A ideia é que isso pudesse vir a se massificar em políticas públicas mais amplas, né, adiante, né? Então, me parece que o conceito de economia viva, essa economia que é produzida nos territórios, como é que as pessoas podem se sustentar do seu fazer cultural, né? Então hoje no Brasil a gente tem vários desses grupos, né? E principalmente os grupos culturais que disseram, olha, as políticas para a cultura no Brasil, para esses grupos indígenas, hip hop, os grupos periféricos, onde a cultura faz parte da sua própria vida, sempre existiram. Alguns sobrevivem a 300 anos, 500 anos como os indígenas, né? Então não vai ser agora com a interrupção, né, do processo vindo do Estado que esses grupos vão deixar de produzir cultura ou desaparecer. Mas eles estão inventando maneiras de sobrevivência e de sustentabilidade novas. Então, no Brasil a gente tem um processo que é muito interessante dos bancos sociais, moedas sociais, é um pouco assim, odeia o sistema financeiro, crie banco. Invente banco, crie banco. Então nós temos um enorme sistema já de 100 moedas complementares e moedas sociais que são usadas para troca no Brasil. Então são experiências de laboratório muito interessantes que não vai dar tempo da gente falar, mas que processo de desmonetização. E agora na crise eu digo, gente, são os modelos de saída da crise, porque não vou por recurso. Crise econômica, ou seja, os grupos vão ter que aprender a viver e se sustentar desmonetizados, que é o que os grupos tradicionais já fazem há séculos, né? Um processo de desmonetização. De novo, eu volto para concluir que esses grupos tradicionais eles estão na vanguarda do próprio capitalismo. Desmonetizar, colaborar, partilhar, né, construir sistemas de moeda, de banco social com outros valores, ou seja, é um momento muito interessante também. Eu vejo a crise como uma possibilidade dessas experiências ganharem visibilidade. Então isso existe no Brasil, mas de novo, né, não massificado, experiências, né, pequenas, né? E eu acho que tinha a questão do Ian, que é mais um comentário, concordo contigo, e eu queria só dar um exemplo que é a questão das cotas, né? Um pouco como eu falei, do ressentimento diante do direito do outro, né? De certa maneira, né? Por exemplo, quando as cotas raciais foram implantadas no Brasil, né, se dizia que a cota no Brasil iria criar o racismo, que o Brasil é um país que tinha resolvido com a harmonia entre a mescla, a mestiçagem, que sempre foi uma cultura da harmonia racial, que é o mito fundador do Brasil, e simplesmente, realmente, as cotas no Brasil, elas desmontaram o mito da harmonia racial, porque a classe média ficou enfurecida com a possibilidade de um grupo, né, ter acesso à educação por conta de uma política de reparação. Então, você tem razão. E aí se começaram a mídia, para desconstruir o sistema de cotas, começou a investigar a corrupção do sistema. Uma pessoa que não era negra, que se autodeclarou negro, que era exceção.
uma pessoa em, sei lá, em uma quantidade gigantesca, né? Então eles começaram o tempo inteiro, não, isso é corrupto, né? O sistema de cotas é corrupto. Qualquer sistema que construiu direitos, né? A Bolsa Família, foram encontrar uma família no interior, não sei da onde, que não precisava da Bolsa, que estava, ou seja, né? De novo, sempre tentando encontrar a corrupção no sistema de direitos, né? Então, essa foi um tipo de discurso muito, muito forte, né? De desconstrução das políticas públicas a partir... Não, são políticas corruptas, na verdade. Estão criando privilégios, né? Isso foi muito forte no Brasil, de novo, a partir desse ressentimento do direito do outro. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente se pergunta, como é que a esquerda vai falar com essa classe média? Né? Como é que os governos na Argentina vão conseguir falar com essa classe média ressentida, né? Que ficou ressentida com esse avanço dos direitos nos campos. Então, quando eu falo da polarização, é impressionante, né? Assim, os governos de esquerda, eles foram colocados nesse lugar da construção de privilégios para as minorias, né? Então, é um ódio profundo dos grupos LGBT, né, das feministas, indígenas. Não, os grupos indígenas não produzem nada no Brasil, são, né, todos os clichês em relação à cultura indígena não produtiva, né, que impede o desenvolvimento, quando você não pode colocar uma hidrelétrica passar nas suas terras, ou seja, esses grupos como impeditivos de produção de riqueza econômica. Né? Então vejam só, é um nível de ressentimento, de discurso de desconstrução desses grupos e dessas políticas é muito grande. E aí concordo contigo. Isso é claro. Né? A minha pergunta acho que foi um pouco seguindo a linha da Micaela, né? Que eu acho que a dificuldade foi talvez de, em certa maneira, aceitar a natureza, ou seja, pagar o preço de não questionar certas naturalizações, fundamentalmente a naturalização do mercado como lei reguladora das relações sociais. Uma vez que isso estava já instalado como inquestionável, todas as ampliações de cidadania foram muito fáceis de serem desconstruídas em termos de corrupção do sistema de uma livre competência entre supostos iguais. Não, se você trabalhar de maneira correta e estudar, você vai vencer na vida. Então, todo o discurso hoje conservador no Brasil passa pela discussão da meritocracia. Você não precisa ser sempre branco, se você for um negro bem esforçado, você vai conseguir entrar no sistema universitário. Todo o discurso meritocrático, individualista, como uma reação fortíssima. E pegando os exemplos, né? Então, e se construiu hoje no Brasil, a nova direita no Brasil, ela entendeu que ela precisava de porta-vozes dos grupos minoritários. Então você tem negros contra as cotas hoje, você tem um jovem vereador hoje que é negro, conservador, que fala contra as cotas. Eu venci sozinho. Então a direita soube captar também essa narrativa, né? De novo, né? Então eles estão incorporando nos seus quadros os grupos vindo das minorias e que vocalizam esse discurso conservador, neoliberal. Não, é possível, vejo aqui, temos exemplos, né? Então, e ao mesmo tempo tem sabido lidar muito bem com a construção de narrativa, com as redes, com os memes, né? Então, a gente tem uma direita hoje muito... uma direita que sabe lidar muito bem com essa construção, a disputa narrativa. Né? E que eu acho que a esquerda vai ter que se reinventar para disputar, de novo, memeticamente e midiaticamente, os seus valores. A gente não está discutindo tanto os valores, né? Mas essa disputa é muito forte. Quería preguntarte, yo conozco muy bien dos aspectos muy innovadores y exitosos de la política cultural de Brasil. Uno son los ponchos de cultura, los ponchillos de cultura, ¿no? Que fueron adoptados también por Paraguay y por Argentina, y en cierto sentido por Uruguay, que se llamó usinas de cultura, pero más o menos lo mismo. Que era sumamente interesante porque no es que inventaban algo nuevo, sino que partían de lo que estaba hecho, potenciando y intentando que eso tenga una radiación y un arraigo
¿no? Por una parte. Y por una política real de enfoque de diversidad, que tuvo realmente una incidencia, no fue solamente una proclamación o algo así, sino que realmente tuvo una incidencia enorme. Eso fue interesante, como se ve una perspectiva, una política, un enfoque, no un programa sustantivo, sino puede tener tanta incidencia en las políticas públicas de un país, ¿no? Que también tuvo mucha influencia regional en ese momento, ¿no? Entonces yo pregunto si esas figuras, tanto los puntos de cultura que iban a la descentralización y al fortalecimiento de unidades culturales muy diversas, pero ya potencialmente constituidas, ¿verdad? Tanto eso como esa perspectiva, cómo pasaron a actuar en un momento de resistencia o en un momento de organización de movimientos sociales. ¿Siguió esa estructura o fueron simplemente las personas las que se sumaron al fuerte movimentismo social que hubo en Brasil después del impeachment? Não, é muito interessante. Eu tenho até aqui uns dados rápidos para mostrar, era um pouco sobre isso, né? Desses pontos de cultura, que é um pouco só para as pessoas entenderem, né? Que são entidades sem fim lucrativo, grupo, coletivo, ou seja, né? Essa diversidade que ele estava descrevendo. E, efetivamente, o que a gente viu, né, com essas políticas culturais para esses grupos é que eles acederam também politicamente, né? Muitas lideranças novas saíram desses grupos, lideranças que eu digo comunitárias, lideranças indígenas. Então foi muito interessante que você criou um lugar de fala para esses grupos. Não só, né, foi uma política de financiamento, né, desses grupos, mas foi uma política simbolicamente construir um lugar de fala para muitos desses grupos, né? Então a gente entende muito hoje o movimento da cultura, o movimento social da cultura, vindo dessa experiência cultural, ou seja, pessoas que não produzem cultura para vender e colocar o seu produto no mercado, mas entendem a cultura como a porta de entrada para você pensar cultura e educação, cultura e sustentabilidade, cultura e política, a partir do campo cultural. Isso é uma novidade no Brasil, como, né, a emergência de um certo movimento político vindo do campo cultural. E é muito bacana quando você traz a discussão da diversidade, porque eu acho que ainda durante muito tempo se pensou, né, a questão da esquerda sempre foi a questão da identidade, né, nacionalismo e a identidade, construção de identidade nacional, identidade latino-americana. Então é um momento muito importante na política que vem do campo cultural o conceito de diversidade, né, a ideia da ruidocracia, né? Não se trata de construir identidades, né, mas de diversidade. Isso também conceitualmente foi algo que entrou no Estado brasileiro de uma maneira muito forte. Ninguém usa mais a palavra identidade para falar de política cultural no Brasil. Então, diversidade virou um conceito, né, amplo. E eu não sei se eu entendi exatamente a tua pergunta, mas efetivamente eu acho que a gente tem uma massa hoje de grupos que vem dessa base territorial e cultural que se tornaram sujeitos de política, né? E que tem uma visibilidade, né, grande, né? Essa base comunitária, que são esses pontos de cultura. Então é muito interessante ser parte da cultura para pensar em inclusão subjetiva, cidadania, direitos culturais, economia da cultura, desse campo, né? Então é um campo hoje de centralidade grande no Brasil e eu acho na América Latina inteira, né? Importante. Eu vejo assim, se alguém me perguntasse, existe a emergência de um novo movimento político na América Latina, de onde ele pode vir? Eu apostaria no campo cultural, nessa mistura cultural, dessa diversidade, dessas práticas culturais que são políticas, que trazem modelos de política distintos, comunitaristas, territoriais, de partilha, e que são efetivamente uma novidade no campo político, né? Movimento social das culturas. Mas é uma aposta. Tem uma pergunta aí? Então, dentro desse campo cultural, como é o tratamento de movimentos culturais que geralmente são difíceis a parte política de apoiar? Por exemplo, movimentos de ocupação.
qual é o envolvimento dentro da política, o aceitamento também de movimentos culturais que se basam na ocupação, ou seja, numa certa desobediência, numa certa luta por autonomia e autogestão. Isso é muito interessante, que desde a gestão Lula, né, os primeiros pontos de cultura, né, que foram contemplados com os editais, com os pressupostos, e como se chama convocatória, né, em espanhol, já tinha, por exemplo, o grupo cultural do MST, o Movimento Sem Terra, porque eles entendiam que nos assentamentos vinham muitas pessoas, né, do Brasil todo, que, enfim, que tinham música, que tinham sua cultura própria das regiões que se encontravam nas ocupações e nos assentamentos. Então tinha a Rede Terra de produção cultural já nascida nos acampamentos. Então é interessante como essa consciência de produção cultural ligada a esses movimentos sociais, ela veio amadurecendo. Agora, recentemente, antes da gente sair, né, antes do impeachment, né, a gente estava pensando justamente numa rede de produção cultural ligada a um outro movimento novo no Brasil, que é do Sem Teto, né, que é o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é mais urbano e trabalha com a questão da moradia. Né. Agora mesmo em São Paulo, né, esse movimento, que é liderado pelo Guilherme Boulos, que é uma grande liderança emergente no Brasil, né, estava ocupando a Avenida Paulista, que é, enfim, o centro financeiro do Brasil, com uma ocupação, né, com mais de umas 100 pessoas dormindo na Avenida Paulista, né, e toda entremeada a ocupação por apresentações culturais, por debate cultural. Então é um momento interessante que o campo da cultura está encontrando os movimentos tradicionais, sem terra, sem teto. Isso não existia no Brasil, eram movimentos completamente apartados, né? Um produtor cultural de cinema, de teatro, ele tinha atuação nos grupos de teatro, de cinema, de audiovisual, de música, mas ele não se encontrava com os movimentos sociais. Isso é uma novidade no Brasil, né? Essa relação, inclusive de renovação dos movimentos sociais a partir desse encontro com a cultura, né? Então é muito interessante que as ocupações elas estão incorporando as apresentações culturais. O Criolo e o Emicida foram no acampamento do MTST, agora na Avenida Paulista. Isso era impensável, são, enfim, cantores pops, super, com uma massa de seguidores que levam pessoas de classe média para conhecer o acampamento por conta do seu capital midiático, né? Então isso eu acho que é uma novidade, mas é algo bem recente, né? Uma coisa que eu acho importante colocar, não pedi a palavra só para acrescentar isso também, que também essa forma de manifestação também é uma certa arma que se criou dentro dos movimentos de não violência, de manifestação não violenta. Porque é muito difícil você atacar um grupo de maracatu, né? Assim, chega a ser uma arma branca, uma arma pacífica diante de uma polícia armada. Assim. Foi uma forma que se encontrou de ter a cultura como um escudo, quase. Na verdade, quando a gente vai ver quem são os grupos que foram, digamos, o objeto dessas políticas públicas mais radicais, a gente vai encontrar muitos grupos culturais, né? Então é uma base social também nova dessa esquerda a partir da cultura muito importante, né? Eu brinco que eu digo, o impeachment foi um impeachment e essa virada fascista e conservadora contra a cultura, porque de onde vem o discurso LGBT, de onde vem o discurso das mulheres, de onde vem de uma cultura, né, no sentido amplo, que a gente chama cultura, né, de base antropológica, ligada a esses grupos de produção cultural de maneira muito forte, as subculturas juvenis, né? Então é muito interessante, né, de novo, né, como esses grupos estão na centralidade de uma resistência, né, em relação a essa virada, né, conservadora. Então eles foram muito também objeto também de uma repressão, agora recentemente, muito grande. E mais, o campo cultural consegue falar numa linguagem política que não é uma linguagem institucional. Por exemplo, a renovação da esquerda passa por uma linguagem cultural, que é isso, você converte alguém pela música, você converte alguém pela literatura, você converte, que eu digo, para valores progressistas e não conservadores, de uma maneira muito mais
interessante, né, lúdica, do que o discurso político de eu ter que me filiar num partido para ter voz política, né? Então, essa rejeição da política, de certa maneira, eu acho que ela vai acabar, né, quer dizer, levando a esses movimentos de novo tipo, que são movimentos que vêm da cultura. O hip hop no Brasil hoje, uma figura como Mano Brown, ele tem um discurso contra violência policial, contra o racismo, que ele é mais importante do que boa parte dos estudos sociológicos recentes no Brasil. Ele fala para uma massa de jovens e para uma classe média que passa a entender que a polícia mata mais jovens porque são negros na favela, porque a polícia é racista, né, do que uma tese sociológica universitária. Então, o campo cultural hoje ele é muito importante no Brasil para essa incidência direta, né? Então são discursos muito poderosos, né? É óbvio que eu sou suspeita porque eu venho desses campos. Mas eu acho que realmente, desse campo aqui vem alguma novidade em termos de, né, renovação do campo das esquerdas, da esquerda não analógica, que me ficou... Não, como assim? Não? Tem uma hora que tem que ser analógico, né? Mas, enfim, eu acho que é um momento importante de renovação desses discursos. Sí, yo solo quería hacer una pregunta de curiosidad, como cubano, porque estuve al tanto cuando en 2013 se utilizó mucho el argumento de que había como una infiltración del comunismo cubano a través de los médicos que fueron a Brasil. Ah, sí, y fue una de las figuras, digamos, más utilizadas al respecto. Sí. Y me gustaría saber en qué derivó eso, porque después me perdí la segunda parte de la novela. Es decir, no sé en qué terminó, cómo derivó eso durante el impeachment, por ejemplo, cuando ya no era probablemente la preocupación, digamos, del apoyo del comunismo cubano al gobierno de Truman, sobre todo en un momento en que Cuba se había abierto mucho, ¿no? Es decir, justamente el impeachment ocurre en el momento en que Cuba comienza a tener relaciones con Estados Unidos después de 50 años, ¿no? Y hay como la esperanza de que todo cambiará. Entonces, ¿cómo derivó esa lectura, digamos? Não, essa história dos médicos cubanos é incrível para a gente entender o nível de irracionalidade na construção dessas narrativas, né? Que, não sei se todo mundo sabe, foi um momento em que o governo brasileiro contratou médicos, né, de Cuba, vindos de Cuba, para ir para o interior do Brasil, porque os médicos brasileiros não saem das grandes capitais, né? São, né, muito bem situados, eles não querem ir para o interior porque, enfim, é mais fácil, se ganha mais dinheiro nas grandes capitais. Então tinha uma defasagem da necessidade de médicos, tanto é que, né, se contratou os médicos cubanos. E o corporativismo da classe média, da classe médica, foi gigantesco, né? O Brasil estava justamente financiando Cuba através dos médicos cubanos, que era um absurdo, reserva de mercado, xenofobia, né? Racismo, veio à tona todos os discursos mais terríveis que a gente pode imaginar em relação a esse outro, né? O estrangeiro que está tomando meu emprego, né? Podia estar pagando médicos brasileiros, mas os médicos brasileiros não queriam ir para o interior, né? Então houve uma campanha pública contra a vinda dos médicos cubanos para o interior do Brasil, que fazia um tipo de assistência muito, né, básica, direta. Eu brincava em relação aos pontos de cultura, brincava com o nosso ministro da Cultura e dizia: os pontos de cultura no campo cultural são o equivalente aos médicos cubanos, porque é onde o dinheiro chega no menor grupo da cidade mais distante do Brasil, chega um agente do Estado, né, e produz alguma mudança lá. Isso foi uma guerra narrativa gigantesca, né? Até hoje se fala do absurdo que foi a contratação dos médicos cubanos, mas depois foi virando. Quando os serviços chegaram, a quantidade de gente que foi atendida por esses médicos, né, fizeram alguns documentários, né, acompanhando pessoas que nunca tinham ido ao médico, foram tratadas pelos médicos cubanos que chegaram nas pequenas, né, cidades. Mas assim, com o impeachment, um dos primeiros anúncios vamos mandar de volta os médicos cubanos. Ou seja, se respondia a uma narrativa de demonização, de xenofobia, de paranoia, né, dinheiro, Cuba, né, do bolivarianismo, né? Ou seja, ao mesmo tempo, efetivamente, tem uma transformação no território, mas a narrativa da desconstrução do serviço, ela
maior. Se hoje você perguntasse no Brasil, talvez fizesse, a Bolsa Família é a única consenso, que eu acho que ela entrou como política pública. Nenhum grupo social conservador de direita tem uma narrativa capaz de desconstruir a Bolsa Família, né, hoje. Né? Mas as outras políticas, cota racial, os médicos cubanos, várias outras, os próprios pontos de cultura, se o impeachment, esse pensamento conservador se mantiver por algum tempo a mais, eles vão desmontar tudo. Igual todo el mundo sabe que los médicos cubanos implantan un chip de control comunista. Não, e o preconceito pela aparência. Ela não parece médica, parece uma empregada doméstica, porque ela é negra. Ela não parece médico, parece uma pessoa mal vestida. Então toda a ideia do médico, do status do médico, da roupa de médico, do lugar de poder do médico, como ela pode ser alguém que vai me curar se ela está de sandália havaiana, está com uma roupa? Não. Então, vejam a questão da simbologia, assim, ninguém que é igual a mim pode me trazer algum tipo de benefício, né? É algo terrível, né? E é algo também que explica muito o preconceito da classe média branca em relação ao próprio Lula. Como um homem vindo da fábrica, do operariado, nordestino, que não tinha universidade, não tinha curso superior, pode ser o meu presidente, não? Então, um profundo racismo da própria sociedade brasileira em relação a esse igual. É o médico cubano, não. Esse cara não pode ser médico. Olha a cara dele, olha a roupa dele. Esse cara não pode ser presidente do país. Então, realmente, eu acho que emergiu nos últimos anos no Brasil, por isso que eu digo assim, esses últimos 13 anos desmontaram todos os mitos fundadores do Brasil. A questão da igualdade racial, com as cotas, acabou, que não tem igualdade, né? A questão do racismo, né? A questão do homem cordial. Onde está o homem cordial brasileiro? Ódio, discurso de ódio, meu inimigo, construção de inimigo. Acabou com o homem, né, cordial. Ou seja, a gente viveu um momento muito, um período de tempo muito curto, né? Não que isso não existisse no Brasil, sempre existiu racismo, sempre existiu violência, mas isso emergiu de uma maneira tal que, né, esses próprios mitos fundadores, vocês, onde está esse Brasil? O futebol, o carnaval, que é uma cultura libertária, as mulheres nuas, marcha das vadias, né? Quando as mulheres colocavam os seios de fora, criminalização, uma reação terrível. Mas como assim no carnaval pode, politicamente você não pode ter o corpo nu na marcha das mulheres, mas no carnaval pode, né? Ou seja, essas contradições foram desmontadas. Onde está o Brasil liberal, sexualmente, né, resolvido, machismo? Se criou uma lei no Brasil, a Lei Maria da Penha, né, que cria uma proteção das mulheres contra a violência doméstica, né? Os homens passaram a ser denunciados. Um horror. Os homens no Brasil odeiam a Lei Maria da Penha, né? Eles dizem que se criou as feministas, que no Brasil se criou um nome chamado feminazi, feminismo e nazismo, como se as mulheres feministas fossem nazistas. Então se criou, assim, a Lei da Maria da Penha incrustou na mentalidade das mulheres dóceis, brasileiras, um tipo de direito que transforma as mulheres em monstros, que são as feministas, né? Então, hoje no Brasil seria um discurso antifeminista popular enorme, né? Então, muito interessante, que assim, terrível também, né? De criminalização das figuras desses movimentos mais progressistas, né?